Olá, meu nome é Letícia, eu sou psicopedagoga e trabalho com crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais. Eu vou compartilhar com vocês hoje um livro titulado Autismo, da editora Cidadania. O autismo não é uma doença, mas uma condição neurológica marcada por alterações significativas na capacidade de comunicação, de interação social e no desenvolvimento da criança e que se manifesta já nos primeiros anos de vida. O autismo é considerado o transtorno global do desenvolvimento e também é conhecido como transtorno do espectro autista. A palavra espectro significa que o autismo possui diferentes níveis, desde os mais superficiais até níveis mais profundos e pode ser classificado em leve, moderado ou severo. Apesar de já ser conhecido há mais de 60 anos, o autismo ainda é um desafio para a medicina, sobretudo pela diversidade de manifestações dentro desse espectro. Até poucos anos atrás, era pouco conhecido até mesmo entre os profissionais da saúde, dificultando inclusive o seu diagnóstico. Os estudos mostram que o número de diagnósticos de casos de autismo vem aumentando. Os casos têm sido identificados cada vez mais cedo, o que favorece o tratamento. Como tem se tornado cada vez mais comuns, aos poucos, a barreira do desconhecimento e do preconceito vem sendo derrubadas. Não é fácil para a família lidar com o autismo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de crescimento. Durante muito tempo, os casos de autismo foram confundidos com outros distúrbios como esquizofrenia e psicose infantil. A primeira descrição de autismo foi dada em 1943 por Leo Kanner, quando trabalhava no hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos, a partir da observação de um grupo de crianças que apresentavam um quadro que ele chamou de distúrbio autístico do contato afetivo. O trabalho de Kanner foi fundamental para diferenciar o autismo das demais formas de distúrbio psicológico. De forma quase simultânea, Asperger, em 1944, também começou a acompanhar os casos de autismo, que apesar de possuírem algumas semelhanças com o de Kanner, definiam outro quadro clínico, hoje conhecido como Síndrome de Asperger. O trabalho de Asperger, no entanto, levou mais tempo para ser reconhecido, provavelmente por ter sido escrito em alemão. A partir destes trabalhos pioneiros, na década seguinte, surgiram outros trabalhos sobre o tema, bem como diversas associações de pais de filhos com autismo. Esse esforço conjunto contribuiu para a melhoria da descrição dos sinais clínicos e também para estabelecer as diretrizes para a educação e o atendimento especializado necessários a esses indivíduos. O conceito de autismo infantil, ele começou a evoluir no tempo e passaram a ser reunidos em um conjunto contínuo de condições que, guardando similaridades entre si, passaram a ser denominadas transtornos globais do desenvolvimento, ou TGD. Ainda mais, utiliza-se o termo transtornos do espectro autista para referir-se a uma parte dos TGD, o autismo, a síndrome de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Os transtornos do espectro autista decorrem de perturbações do desenvolvimento neurológico manifestadas geralmente a partir dos 3 anos de idade, período em que os neurônios responsáveis pela comunicação e pelas relações sociais não estabelecem as conexões que tipicamente deveriam ser estabelecidas. As causas, porém, ainda não são completamente conhecidas. Acredita-se que esse quadro possa ter origem genética e que também possa ser causado por problemas relacionados à gestação ou ao parto. A incidência. Pesquisas recentes apontam que a incidência do autismo vem aumentando nos últimos anos, sendo mais predominante em meninos do que em meninas. O número exato varia de acordo com os critérios adotados por cada autor.
Por causa da enorme diversidade de manifestações dentro do espectro, o autismo é mais comum do que se imagina, apresentando-se em famílias de todas as etnias, religiões ou classes sociais. Trata-se, portanto, de um problema de grande relevância para toda a sociedade. As manifestações e os sintomas mais comuns. O espectro autista é bastante amplo. Os primeiros sintomas aparecem nas primeiras semanas de vida. Há casos em que a criança se desenvolve naturalmente até certa idade, quando surgem os primeiros sintomas. De forma geral, os transtornos causam distúrbios no desenvolvimento da criança, ou seja, ela se desenvolve de uma forma diferente do esperado para crianças na mesma idade. Em comum ao fato de afetarem a comunicação, a interação social e o comportamento da pessoa. Cada pessoa com autismo tem características próprias, mas existem alguns sinais que são comuns e que podem indicar a presença de traços autistas. A criança não interage, não tem interesse em interagir com outras crianças, não responde a ser chamada pelo nome como se ela não escutasse, evita o contato visual, apresenta ausência ou dificuldades na fala, tem dificuldades em compreender o que é dito para ela e também em se fazer compreender, repete frases fora do contexto, aparentemente sem sentido, evitam o contato físico, o toque, o abraço, tem dificuldades e resistem a mudanças de rotina, não tem interesse pelo mundo à sua volta, prefere brincar sozinha e se apega a determinados objetos, que nós chamamos de interesse restrito. Pode ter crises de agressividade. É necessário destacar que esses sinais são apenas indicativos e que o diagnóstico deve ser feito por profissionais. Na dúvida, procure um médico que possa avaliar o caso e, se necessário, encaminhe a criança a uma equipe de profissionais especializados. O diagnóstico não é simples e deve ser feito por profissional médico com ampla experiência no assunto. Isso porque o diagnóstico clínico, ele precisa ser realizado por um profissional. E não há um exame laboratorial que possa diagnosticar o transtorno. Somente a análise completa do comportamento do paciente pode levar à conclusão de um diagnóstico. O médico pode solicitar exames que ajudem na formulação do diagnóstico, sobretudo para verificar a existência de outros problemas que podem estar associados ao autismo. O diagnóstico leva tempo para ser fechado, já que a equipe irá avaliar o comportamento da pessoa, seu histórico de vida e suas relações sociais. A avaliação não é feita num único atendimento, mas em um processo contínuo que vai indicar também o melhor tratamento para cada caso. Sendo assim, ainda que fortes indícios possam surgir por volta dos 18 meses, o diagnóstico raramente é fechado antes dos 24 ou 30 meses. O diagnóstico precoce, no entanto, é fundamental e muito importante para que se iniciem as intervenções educacionais. O tratamento. Não existe um tratamento único para que possa ser aplicado a todos os autistas. Cada paciente existe um tratamento próprio, de acordo com as suas necessidades. Em geral, envolve uma equipe multidisciplinar e é composto por diversas terapias. Muitas vezes, o tratamento envolve também a assistência à família, de forma a aprender a lidar com a pessoa portadora do transtorno. Uma das tendências atual é que as intervenções sejam precoces, ou seja, o tratamento deve ser iniciado logo após o surgimento dos primeiros sinais de risco para o desenvolvimento da criança. Os estudos mostram que a intervenção precoce, ela proporciona ao autista um desenvolvimento mais saudável e uma melhor qualidade de vida. Não há medicamentos ou remédios que curem o autismo, apenas são empregados para tratar outras doenças que possam estar associadas ao quadro, como epilepsia, hiperatividade e outras. O uso de tais medicamentos deve seguir orientação médica. Hoje já existem diversas formas de tratamentos para o autismo,
sempre realizados por equipes multidisciplinares. Cada caso de autismo, apesar de guardarem semelhanças, são únicos e nem sempre um tratamento que traz bons resultados para uma criança vai necessariamente funcionar da mesma forma para outra. Muitos estudiosos afirmam que o autismo não tem cura, mas os tratamentos atuais, eles já conseguem levar a criança a um excelente desenvolvimento e a uma vida praticamente normal em alguns casos, sobretudo quando ocorrem as intervenções precoces. Convivendo com o autismo. Nem sempre é fácil conviver com uma pessoa com autismo na família, principalmente quando se trata de um grau severo. Por isso, toda família deve ser assistida, sobretudo quando recebem o diagnóstico. Nos momentos mais difíceis, é importante contar com a ajuda de profissionais qualificados, de pessoas mais próximas e também de outras famílias com experiências semelhantes. O acompanhamento terapêutico pode ser indicado para auxiliar os pais na compreensão e na forma de lidar com a criança portadora do transtorno. Autistas têm muita dificuldade de lidar com as mudanças. Levar essa característica em conta e estabelecer uma rotina, manter um ambiente organizado é de suma importância para o bem-estar da criança. E os direitos da pessoa com autismo? As pessoas com autismo têm os mesmos direitos que são garantidos a todas as pessoas pela Constituição Federal de 1988. Também tem todos os direitos garantidos pelas leis nacionais que tratam das pessoas com deficiência, bem como pelas normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção da ONU sobre direitos da pessoa com deficiência. A assistência social. O autista e sua família têm direito a toda assistência social que o município onde residem tem a oferecer. As informações podem ser obtidas no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do município, ou nas secretarias de assistência social das prefeituras. O direito à educação. A criança autista tem direito ao atendimento educacional especializado. O Estado, o município devem oferecer suporte ao processo de inclusão dos alunos com autismo no ensino regular. Porém, nem todas as crianças se beneficiam do ensino em salas comuns de escolas regulares e cada caso deve ser analisado individualmente pela equipe pedagógica e de saúde que acompanham a criança. Algumas se adaptam bem em escolas regulares, porém em salas menores ou salas especiais. Outras necessitam de escolas especiais para o seu desenvolvimento pleno. Direito à cultura, ao esporte e ao lazer. A prática de esportes contribui para o desenvolvimento psíquico, social, emocional e motor das crianças e adolescentes autistas. Elas têm tanto direito de frequentar atividades culturais como todas as outras, assim como produzi-las também, como exposições de arte, apresentações musicais. O autista tem direito ao lazer, a poder brincar e se divertir. Tais atividades são consideradas importantes para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e emocional da criança. O direito à saúde. O direito à saúde é previsto no artigo 196 da Constituição Federal. As pessoas com autismo contam com a proteção especial que garantem o tratamento adequado em estabelecimentos de saúde públicos, privados, específico para a condição que apresentam. Em geral, esse serviço é prestado por estabelecimentos públicos ou por entidades conveniadas ao Estado. O direito ao trabalho. Seja nos casos em que não se identifique deficiência intelectual ou com deficiência intelectual leve, há a possibilidade de inclusão do indivíduo autista no mundo do trabalho, por meio de programas de capacitação direcionados às realidades mais emergentes do trabalho e também às potencialidades e interesses de cada um. E o direito ao transporte. A pessoa com autismo comprovadamente carente tem direito ao passe livre do transporte estadual ou interestadual. Os municípios têm sua própria legislação para a concessão de passagens gratuitas dentro da cidade. Bom, espero
que essa leitura tenha sido esclarecedora e possa ampliar o nosso conhecimento acerca da experiência de vida de um autista, da forma como ele interage, como ele se coloca nos espaços e como nós devemos cada vez mais garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes autistas sejam garantidos e respeitados. Até a próxima!